o início de um trabalho bem-sucedido, de um projeto que vai ter retorno. É sobre isso que nós vamos falar na matéria de hoje. Como é de costume, vou trazer aqui situações que eu vivo todos os dias e que essas situações sirvam de repertório para o seu conhecimento, para o seu entendimento. Muitas pessoas obtêm conhecimento de uma determinada área por viver aquilo. A grande maioria das pessoas na área da música não vivem aquilo. Aí, conforme ela vai vivendo, cometendo erros, tropeçando, por assim dizer, aí sim ela vai começando, antes de mais nada, entender como funciona o mecanismo da música. E aquelas pessoas que realmente têm um desejo de trabalhar com a música, elas simplesmente vão manobrando esses cenários, essas situações, para conseguir obter um resultado. Porque às vezes a pessoa imagina assim: eu vou fazer uma música e vai estourar. Nossa, eu tive uma ideia de uma letra espetacular, uma música excelente. Ó, se o Roberto Carlos grava essa música aqui, vai estourar no mundo todo. Nossa. Aí a pessoa se depara com situações que impedem ela de conseguir aquilo, né? Não que seja impossível, mas o mercado ele tem uma estrutura, o mercado tem um cenário. E só quem está trabalhando dentro daquele cenário há muitos anos sabe como as coisas acontecem. Se a pessoa não vive dentro da área, muito dificilmente ela vai progredir, porque ela tem que saber driblar essas situações para de fato conseguir desenvolver um projeto bem sucedido. Então é sobre isso que nós vamos conversar nessa matéria de hoje aqui. Antes de mais nada, onde começa um projeto de sucesso? Onde começa um trabalho bem feito? No ramo da música, tudo começa na composição. Pode parecer óbvio o que eu estou falando aqui, caso você seja um compositor, mas não, a grande maioria das pessoas não sabe disso. Então, um projeto começa na composição e principalmente na letra. Há alguns que dizem que não, que a música não precisa ter uma letra boa. Então, existem algumas especulações, algumas indagações. Alguns apoiam que o resultado de um trabalho bem feito está na melodia. Eu conheço compositores que fizeram história no nosso país e eles dizem que não. O resultado de um trabalho começa na letra da música. Na letra. Aí depois você vai analisar a melodia. É claro, dentro de uma questão mais técnica, pessoal, a gente precisa de uma letra e de uma melodia bem trabalhada, tá? Mas, assim como muitos desses amigos meus famosíssimos aí comentam, né? Tudo começa na letra. Eu tenho um amigo que ele pega a música, ele não quer ouvir a melodia, ele quer ver a letra da música, né? Então, uma vez que ele leu a letra, se ele viu que realmente a poesia tá boa, tá ótima, aí sim ele começa a analisar a melodia daquela música. Então, o que acontece? Quando você manda uma música para um escritório, para uma editora, né, para uma empresa, para um estúdio, para um artista, toda vez que você manda um trabalho para frente, se a música, se a composição não está bem trabalhada, se não está bem formatado aquele material, a empresa ou o escritório não vai desenvolver. Ele não vai colocar aquilo adiante. Porque é tudo uma questão de custos.
Imagina que você vai construir uma fábrica de sorvete. As pessoas envolvidas naquele empreendimento, elas vão analisar o quê? Se aquela fábrica vai ter uma saída, se vai existir mercado para aquilo, se naquela região vai ter consumo. Porque não adianta nada você construir uma máquina, uma fábrica de sorvete na Sibéria. Quem é que vai consumir sorvete na Sibéria, pelo amor de Deus? Com 40 graus abaixo de zero. Entendeu? Agora você tem que usar de estratégia, juntamente com essas pessoas envolvidas. Não, vou montar uma fábrica de sorvete na praia, lá na Praia Grande. Aí sim, é um passo mais inteligente. Além disso, eu preciso saber, antes de mais nada, porque na praia tem muitas empresas que vendem sorvete. Eu preciso saber se aquele sorvete é gostoso. Porque também o que adianta você fabricar sorvete, mesmo que seja na praia, mas se aquele sorvete não é saboroso? Às vezes a pessoa compra uma vez, duas. Na terceira vez ela não vai comprar, ela vai pegar da marca concorrente. Porque a da marca concorrente é mais saboroso, é mais gostoso o sorvete. Na música, gente, é a mesma coisa. Existe toda essa situação, esse cenário que a gente precisa colocar na balança. Então, quando um escritório pega aquela música, assim como uma fábrica de sorvete, calma aí, deixa eu ver se compensa a gente desenvolver um trabalho com esse material, com essa música. Vamos estudar, vamos analisar. Porque o cara que vai construir uma fábrica, ele vai gastar com aquilo, ele vai investir. Agora imagina ele investir em uma coisa que não vai ter um retorno. É por isso que hoje em dia a maioria dos empresários não investem em qualquer coisa. A maioria dos empresários só investem naquilo que está tendo um resultado. Olha que engraçado isso, né? Tanto é que hoje em dia existem as tais franquias. Porque uma franquia já é um nome, já é uma marca, já está funcionando. Então o cara que tem condição, o cara que vai criar um empreendimento, né, ele investe naquilo que está dando certo. E aí você vê, até hoje, vários cantores aí de barzinho. Né? Ah, eu tô procurando um empresário. Como assim você tá procurando um empresário? Que história é essa de... né? Você que é cantor, você tem que investir na sua carreira antes de chegar um investidor. O investidor, ele não investe hoje em dia assim. Mudou o cenário. Antigamente os caras aí pegavam aí uns 5 artistas para gravar CD, fazer o que fosse necessário ali. Às vezes um artista ou outro estourava. Hoje em dia o empresário não investe assim, tá? E vamos dando sequência aqui na nossa matéria. Essas situações que eu apresento aqui, assim como eu sempre menciono, servem para te fazer entender o que está por detrás de uma carreira musical. Né? Existe uma estratégia. Teve um compositor que chegou para mim e falou assim: Ô De Oliver, eu tenho 200 composições. E geralmente quem fala assim, claro que eu, particularmente, eu não tenho esse dom de escrever com facilidade uma música, né? Eu sou um músico mais técnico. Eu não tenho tantas inspirações assim. Então, realmente, uma pessoa que tem a facilidade de escrever músicas, poesias, ideias, colocar no papel aquilo, isso é um dom. Aí o cara chegou e falou que tem 200 composições, mas será que em termos de projeto, as 200 composições estão boas? Será que não precisa mexer naquelas composições? Não precisa mudar nada?
É porque as pessoas estão acostumadas a pegar a música e ouvir já lá do jeito como a música vai pra rádio. Só que a gente trabalha, galera, nesses bastidores. Quando a música chega no estúdio, assim como a gente exemplificou aqui com um cara que vai construir uma fábrica de sorvete, a gente precisa analisar. Não, peraí, eu preciso mexer aqui. Porque aqui nos bastidores é onde você peneira aquele trabalho, aquele material. Para, quem sabe, então, desenvolver, produzir, trabalhar com aquilo. Ok? Então, tá vendo como não é tão simples assim? Na verdade, a palavra simples, basicamente, é simples. Só que o que dificulta o nosso caminho é justamente esse quebra-cabeça, esse mecanismo. Desenvolver um trabalho com música não é tão difícil assim. O difícil é o mecanismo, é estruturar todo esse jogo, tá? Em outra ocasião, um compositor me mandou outra música. E esse compositor não tem experiência em desenvolver projetos comerciais. Ele compõe, em geral, músicas de cunho cultural, que não tem aquele perfil de produto comercial. Agora, o que é uma música comercial? A música que passa na propaganda do McDonald's é comercial, porque ela foi criada e estruturada para vender. Tanto é que o termo comercial está relacionado com tudo aquilo que vende. Se você monta uma loja de roupa, mas você não vende, é preciso entender as necessidades comerciais, ou nesse caso, publicitárias, para que assim você comece a vender as suas roupas ali. Para que então a loja comece a lucrar. Então no campo da música é a mesma coisa. Aí esse compositor me mandou uma música, ele falou assim: Ô, De Oliver, eu quero que essa música fique igual a música do Alok. Né? Eu quero uma coisa eletrônica, um negócio meio atual, né? Uns sintetizadores. Eu falei, bora, vamos fazer. Só que ele, assim como eu mencionei, ele está acostumado a criar essas músicas mais regionais, essas músicas que não têm um objetivo comercial. A estrutura da música do cara é aquela. Acordes dissonantes, tensões. A música sempre repousa na sétima menor, nas nonas. Não existe um desenho melódico, né? Que coloque a música do cara, a composição do cara, dentro daquele prospecto comercial. Agora, como que eu vou explicar isso para ele? Ele tem que fazer o nosso curso aqui. Ele tem que entrar, ele tem que entender o que eu tô falando. Tem que aprender, tem que estudar. Vou fazer o quê? Ele simplesmente me manda a música, contratou o serviço do estúdio aqui para produzir, eu vou produzir. E vou produzir sabendo que aquilo não tem nada a ver com o que ele está imaginando. Agora, se o compositor entrasse em contato comigo para a gente fazer uma consultoria daquela música, aí mudava a situação. Porque aí sim a gente tem como explicar a situação daquela música dele. Ah, não, mas não, né? Consultoria, isso é besteira, né? Não, deixa a minha composição assim, deixa assim. Não, não mexe não, tá bom assim. O que a gente vai falar? O que eu vou fazer? Gente, não tenho o que fazer. Né? A grande maioria das pessoas está vivendo um erro. A grande maioria das pessoas está vivendo um erro. Porque não, acha que não tem que estudar. É muito incrível as coisas que acontecem no mercado musical. Porque criou-se uma egrégora onde as pessoas estão viciadas em seguir algumas rotinas que não vão dar em lugar nenhum. Aí a pessoa coloca a culpa no mercado. Ah, que o mercado musical. Ah, que só toca música ruim.
Ah, não funciona. Não dá certo. Aí, tá vendo? Aí a pessoa saiu de um planejamento, a pessoa saiu de uma situação de desenvolver a sua carreira para uma situação de reclamação. Ah, isso aqui não funciona. Ah, isso aqui não dá certo. Ah, eu mando a música pro cantor e ele nem me responde. Ah, não, essa frase aqui é a que eu mais ouço. Eu mando a música pro fulano, mas não, né? Ah, tudo é dinheiro, tu tem que pagar. Ah, você acha que para construir uma fábrica de sorvete não tem que pagar? Você acha que o cara que constrói a fábrica de sorvete, ele começa a lucrar quando monta a planta da música, da fábrica? O cara ele tem que construir tudo, são envolvidas várias empresas terceiras, tem que contratar o projeto da fábrica, porque para fazer uma fábrica tem que ter um projeto. As máquinas que vão fabricar tem que ter manutenção, entendeu? Funcionários. Existe toda uma burocracia envolvida. Só para sair um picolé de morango no final. Que é gelo e sei lá o quê. Lá o corante, né, vermelhinho, sei lá, a mistura química ali para transformar um pauzinho com um picolé, um gelo de morango em volta. Para vender na praia a 1,50, R$ 2, sei lá quanto, dependendo aí do custo, né? Então, é muito fácil entender, gente, o mercado musical por esse ângulo, tá? Deixa eu continuar aqui a minha leitura e a gente tem bastante coisa para conversar. E é por isso que o McDonald's vende. Porque a música que passa lá no comercial do McDonald's foi criada para isso. Aquilo ali não é uma música para o cara meditar. É um projeto comercial. Aquilo fica na cabeça da pessoa, é um material publicitário. Que não é só música. Tem um roteiro, tem um comercial, tem um conteúdo visual. O campo do entretenimento e o campo publicitário também, e a música está envolvida em tudo isso, ela tem essa coisa lúdica. Ela tem esse tempero, tá? Porque isso é o que vende. É o que entra no subconsciente da pessoa. A pessoa vê aquela foto daquele hambúrguer e aquela musiquinha tocando de fundo, ela dá até fome. Então, criou-se aquele comercial, aquele material para isso. E é por isso que vende. Aí tem dinheiro para pagar o produtor musical, né? As pessoas envolvidas ali, o compositor, o cara que gravou a voz lá. Aí tem condição, né? Uma vez um compositor chegou aqui no estúdio com uma cantora para gravar um samba. Antes da gente começar a gravação, sempre tem aquele clima, né? De conversa, né? Até pra pessoa chegar, tomar um cafezinho, papo vai, papo vem. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu gosto quando a pessoa chega no estúdio já. Trabalho é trabalho, né? Mas é normal a gente conversar, né? Aí o cara começou a entrar nos assuntos. Ah, que funk é uma porcaria. Ah, que o sertanejo não presta. Blá, blá, blá. E aí, depois daquela conversa, a gente começou a gravação. O rapaz queria, durante a gravação, reger a cantora, porque veio ele e uma cantora. A composição dele, a cantora ia gravar a voz, e como ele é o compositor, ele queria orientar a cantora durante a gravação daquele samba. Era um samba lá, muito bonito por sinal. Só que ele não conseguiu reger um samba. Ele queria reger, igual um maestro na orquestra. Primeiro que ele começou a reger a música em tempo quaternário, que já tá errado. Porque um samba é binário. Né? É 2 por 4. E só que ele começou a reger o samba em 4 tempos.
Tá vendo? Ele começou. Agora, às vezes você tá ouvindo aí é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quem pensa em samba no Brasil pensa 2x4. Diferente de um americano. Sem querer misturar os assuntos aqui. O americano ele pensa 4x4. Porque o americano não tem a linguagem, não tem um feeling de um sambista brasileiro. É por isso que um samba brasileiro arrebenta. A forma como a gente pensa, o feeling, a energia nossa quando toca um samba é outra pegada, cara. Entendeu? É por isso que lá nos Estados Unidos o jazz ele é tão forte quanto o samba para os próprios americanos. Você sabia disso? O jazz foi criado nos Estados Unidos, mas o samba tá ali, ó, tá junto ali, tete a tete. Não tem para ninguém. E eles não conseguem colocar a linguagem do samba da mesma forma que um brasileiro coloca. Aí chega o rapaz aqui, falando mal dos estilos, né? Ah, que funk é uma porcaria, que sertanejo é não sei o quê, que rock é não sei o quê. Aí, regendo o próprio samba que ele compôs em 4x4. Aí você vai falar o quê? O que eu vou falar? Ele não me contratou para isso. Ele tá aqui só para gravar a música dele. Ah, não, a consultoria não é importante, não. The Oliver, me explica aí. Não, isso aí ninguém quer saber, né? Porque a música do fulano é ruim. É sempre assim, né? A música do outro sempre é ruim. A composição, né? A produção do fulano, tudo é ruim. Tudo que é do outro é ruim. A minha composição não é ruim. Porém, o que eu faço? Se a sua música é boa e a do fulano é ruim, o que você, o que nós fazemos para contribuir com o conhecimento daquele fulano? Será que eu ajudo as pessoas a obterem o conhecimento? Eu contribuo com o progresso da nossa música brasileira? Eu tento fazer a minha parte perante a sociedade? Não, né? A pessoa não quer saber disso, né? Ela só quer chegar aqui, gravar o samba dela, 4x4, tudo errado, e ainda falar da música dos outros. Olha, a gente vive uma esquizofrenia na nossa sociedade. É uma encheção de saco, gente. É por isso que o produtor muitas vezes está de saco cheio. É por isso que você manda música lá pro Rick Bonadio, ele vai cobrar hoje 300 mil reais para produzir uma música sua, e olhe lá. Não significa que ele vai produzir, não, viu? Se a música for ruim, ele não quer nem saber. Como é que fica a história? Agora, só pra gente finalizar esse nosso tema aqui, você já viu a diferença de uma escola militar para uma escola estadual, uma escola do governo, do estado? Eu estudei a vida toda em escola pública. Eu já vi aluno bater em professor. Eu já vi. Gente, é aquela história que vocês já sabem, né? Aluno bater em aluno, briga de colegas. Uma falta de respeito sem tamanho. Na escola pública, geralmente é assim. Mas você já viu como é uma escola militar? Se o aluno chega 5 minutos atrasado, ele não entra, não, meu filho. Lá na escola pública, o cara chegou atrasado, ele dá uma bicuda no portão, derruba a inspetora, derruba os funcionários lá e entra com tudo, não quer nem saber. E fica quebrado o portão, hein? Ninguém vai arrumar, não. Ai da professora, da inspetora chamar a atenção do aluno. Vai levar umas porradas do aluno. Olha que inversão de valores. Na escola militar, porém, existe o respeito. Existe a educação. Eu não estou falando bem ou mal de uma. Né, porque tem gente que não gosta de escola militar também, por algumas razões aí. Mas o ensino, o rendimento
de uma escola militar, não tem como comparar. Agora, por que eu entrei nesse assunto aqui? Porque no final das contas, as pessoas que seguem, como é que eu posso dizer, as coisas nos eixos, né? Elas são mais bem-sucedidas lá na frente. São pessoas mais bem resolvidas. Porque elas tiveram um ensinamento, né, foi seguido uma regra. E o mundo da música é a mesma coisa. O mundo da música é como se fosse uma escola pública. É uma zona. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, compõe do jeito que quer, fala. É uma zona. Se tivesse alguém para mostrar, assim como eu estou fazendo aqui nesses nossos conteúdos, para ensinar, ó, gente, vai por aqui. Claro, sem obrigar, né? Você não é obrigado a nada. Mas, ó, segue essas orientações aqui, ó. Faz desse jeitinho aqui, que tudo vai dar certo. Se a pessoa fizesse, ia dar certo, né? Aí, só que na música também as pessoas ficam fazendo comparações, né? A grande maioria das pessoas entra em contato comigo aqui, aí fala assim, ô, The Oliver, você conhece o fulano de tal, né? Ó, manda essa música. Essa música aqui é a cara daquela cantora lá. É a cara daquele cantor. Como se como se o produtor fosse obrigado a pegar aquela musiquinha e mandar lá pro cantor. Não é assim. Olha o tanto de explicação que eu tô dando aqui. Lembra da história da fábrica de sorvete? Como é que funciona para começar a andar o negócio? Então é isso que a gente precisa aprender. É isso que a gente precisa entender para ter um projeto bem sucedido, tá? Porque muitas vezes eu me sinto como se fosse um professor de uma escola pública. Ô Joãozinho, não puxa o cabelo do fulano não. Mariazinha, sai da mesa. José, para de riscar a parede. Já viu professora de escola pública? Como é que é? Não faz isso não. É uma gritaria, não tem. A gente tá no meio de um cenário com várias pessoas gritando ao mesmo tempo. Só que uma pessoa que tá ali dentro se destaca. Uma pessoa ou outra consegue desenvolver porque entendeu o mecanismo. Tem pessoas que entendem como funciona o negócio da música. E aí essa pessoa começa a obter resultados. Se não seguir as orientações, vai dar murro em ponta de faca. Se a pessoa não seguir as estratégias, se a pessoa não seguir os passos que a gente está tentando ensinar nesses longos anos aqui, se não seguir, não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem que entender como funciona. Agora você me pergunta, poxa, The Oliver, mas então qual que é a solução? Né? Vamos supor que eu estou cometendo todas essas gafes, todos esses erros. O que eu devo fazer então? Nós criamos um workshop onde eu falo somente sobre isso. Porque existe uma área na música que nós chamamos de music business. O que é um music business? São os negócios com a música. Como se trabalha com a música. E lá no nosso workshop de music business, nós temos um módulo onde eu falo sobre o plano de ação. Então, para o artista, para o compositor, para o produtor começar a andar com a sua carreira, precisa entender o plano de ação, que é tudo isso que eu falo lá nesse nosso conteúdo. Quem quiser entender, fazer né, a inscrição aí desse nosso workshop, eu vou deixar aqui na descrição, algum lugar aqui, ou simplesmente a pessoa interessada me chama aí que eu explico nos bastidores aqui no WhatsApp, etc., como funciona, né?
E as orientações continuam. Eu não posso te obrigar a nada. Mas eu gostaria de te passar, te fazer entender como funciona o nosso meio, como funciona o nosso mercado. É só você querer entender. Porque obrigar eu não posso. Não tem como fazer isso. Cada pessoa tem o seu livre arbítrio, que a gente diz, né? Tá ok? Fico por aqui. Qualquer observação, dúvidas, quer conversar, me chama aí. Te encontro nos próximos episódios.